Olá, meus estudantes, minhas estudantes, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Sauara e estou acompanhando vocês nessa viagem do reconhecimento de saberes. E aí a gente vai continuar a nossa jornada, né, a nossa viagem pelas memórias e afetos. E principalmente nessa caminhada de consciência de ser pessoa e ter posse de si. Começamos a semana passada com os formulários 1 e 2. Eu pedi que vocês, né, fizessem essa experiência de se olhar no espelho, de olhar para esta pessoa que estava à sua frente e olhar com respeito, com carinho, com afeto, né, de saber que a sua trajetória, a sua história de vida te trouxe até aqui e ela merece ser respeitada independente do que tenha acontecido. Então, vamos continuar nessa jornada, né, nessa posse, desse tomar posse de quem nós somos. E aí, esta semana, a gente vai fazer com os formulários 3 e 4, tá certo? Então, vamos lá. Formulário 3 são participações em atividades sociais. Nós estamos o tempo todo participando de atividades sociais, seja na rua que a gente mora, né, no bairro, quem frequenta instituição religiosa, sair com os amigos, com a família. Isso faz com que a gente tenha práticas sociais. E nessas práticas, a gente desenvolve também conhecimentos, que a gente tem contato com as pessoas, ensina e aprende ao mesmo tempo. É uma relação sempre de troca. Então, vamos lá. Esse formulário, ele é um tanto longo, ele traz várias coisas e não daria para trazer cada tópico aqui. Então, eu selecionei alguns apenas para que vocês tenham noção de como fazer esse preenchimento. E qualquer dúvida, vocês conversam comigo lá no WhatsApp, tá bom? Então, por exemplo, tem um tópico que diz o que aprendi e conservo até hoje. Qual conhecimento que você acha que é fundamental na sua vida, que é importante, que você traz com você, né, todos os dias, que você põe em prática, você já ensinou para os seus filhos, se você tiver filhos, registra aqui, tá certo? É um conhecimento que é fundamental na sua vida, que é muito importante para você. Exerce alguma atividade filantrópica. Filantropia é uma atividade de caridade. São ações que a gente faz para tentar reduzir as desigualdades sociais que a gente vive. Então, se eu tivesse preenchendo esse formulário, eu poderia falar, por exemplo, que eu já dei aula em uma ONG que dava aula, cursinho para vestibular para alunos que não podia pagar um curso, né? Então, pessoas de baixo poder aquisitivo. Isso é uma atividade filantrópica. Eu já participei de algumas ações na igreja, por exemplo, nesse período de pandemia que a gente está tentando amenizar essas desigualdades sociais. Então, você vai trazer aí, a partir da sua vivência, da sua experiência, você já fez alguma atividade filantrópica? Você já prestou alguma atividade, já fez alguma atividade para a sua comunidade, por exemplo, que teve esse objetivo de reduzir um pouquinho as desigualdades sociais? Então, conta lá a história. E uma coisa que é muito importante é que às vezes as pessoas respondem sim, mas não conta a história. Eu preciso que você conte a história, porque somente o sim não me dá indícios de que você tenha compreensão disso. E como eu falei no outro vídeo com vocês, a gente nessa história de vocês, a gente vai catando essas vivências e reconhecendo, certificando habilidades. Então é importante no momento em que você conta a sua história, que você vai trazendo argumentos, né, para me mostrar que você tem esse conhecimento, que você teve essa vivência, isso são habilidades de linguagens. Então, além do que você escreve, o como você registra essa história, também me dá indícios dos seus saberes. Então, não esquece, aquilo que você tem de conhecimento, se você já fez alguma atividade filantrópica, bota lá o sim e conta a história. Caso você não tenha feito, não tem problema, você bota aqui não e pronto, certo? Não se esqueça que a gente está partindo aqui das suas experiências de vida. Um outro tópico, colabora na defesa da saúde pública. Pense aí que a gente está vivendo uma pandemia. Então, se eu tivesse preenchendo esse formulário, o que é que eu poderia falar?
que o fato de estar numa pandemia, eu estou evitando sair de casa, né, para não contaminar ninguém ou ser contaminada, porque eu não sei, né, eu posso ter o Covid ser assintomática, né, não desenvolver sintomas, e aí, mas eu posso contaminar outras pessoas. Então, estou mantendo a quarentena. Quando eu saio, eu uso máscara para me proteger e proteger as outras pessoas. O uso do álcool gel. Na minha casa, eu busco sempre lavar as mãos, desinfetar maçanetas de porta, por exemplo. Então, são ações que eu me protejo e protejo as outras pessoas que, porventura, estejam próximas a mim. Além disso, a gente tem, por exemplo, jogar o lixo no local correto para evitar que atraia bichos, insetos que provocam doenças. Então, veja aí no seu dia a dia o que é que você faz que você entende que preserva a sua saúde e que preserva a saúde das pessoas ao seu redor, né, da sua comunidade, do seu bairro, da cidade, certo? Conta lá essa história. Um outro ponto, assuma responsabilidades em problemas sociais e na procura das suas soluções. Observe essa imagem. Essa imagem aqui foi de um movimento que aconteceu há cerca de uns 2 anos atrás, em São Paulo, quando o Estado, o governo de São Paulo, queria fechar algumas escolas de áreas periféricas e a comunidade se juntou e fez uma ocupação nas escolas. E isso evitou que elas fossem fechadas. Então, foi o movimento Não Feche Minha Escola. É quando a gente fecha uma escola em um bairro, isso dificulta o acesso das pessoas à educação. Então, olha aí como a sociedade se mobilizou, as pessoas do local dessa escola se mobilizaram e conseguiram a permanência da escola naquele local. Isso é ter uma participação e uma responsabilidade na sociedade. Você já fez alguma coisa parecida? Já teve alguma coisa no seu bairro, por exemplo, que você se juntou com a sua comunidade, que você teve alguma ação que tentou, né, fazer alguma coisa, resolver alguma situação, ainda que não tenha sido resolvido, porque tem coisas, né, que não é somente a nossa ação isolada que pode provocar uma mudança, mas você já fez alguma ação, já tentou alguma coisa? Conta lá essa história e conta por que é que você fez, tá certo? O formulário 4 são formulários de experiências profissionais. Vem cá, pensa aqui comigo, tá? Experiência profissional é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. É aquilo que gera emprego e renda. Não significa que tenha que ser com carteira assinada. Muitas vezes a gente trabalha e não é com carteira assinada. Eu já tive experiências anteriores que não tive minha carteira assinada, mas eu estava trabalhando, eu desenvolvi uma experiência, eu tinha uma remuneração, ok? Então, mesmo que você não tenha carteira assinada, conta para mim essa sua experiência. Ela é importante. É um dos locais em que a gente mais aprende coisas, que a gente mais desenvolve saberes, é nas nossas experiências profissionais. Então, vamos lá. Olha aqui. O formulário, ele tem essa configuração, tá bom? Então, a gente vai ter lá disponível experiência 1, 2 e 3, mas existe um campo que você pode adicionar mais experiências, se você tiver. Então, aqui, logo no início, a gente tem, logo aqui em cima, a gente tem datas. Data de entrada e data de saída. Se você não lembra a data de entrada ou de saída, ou se você não tem esse registro, não tem problema. Bote uma data qualquer, uma data fake, que o meu ponto principal de interesse não é necessariamente a data, tá bom? Você pode botar uma data qualquer aleatória. Embaixo vem profissão. Qual a profissão que você desempenhou? Então, vou trazer aqui para a minha vida, certo? Para a minha experiência. Então, eu não lembro neste momento a data em que eu entrei no SESI. Então, data de entrada, data de saída eu não tenho, porque eu ainda permaneço no SESI. Profissão: professora da educação básica. Empresa: SESI. Se eu não tenho
se eu sou autônoma, por exemplo, né? Quem é vendedor, vendedora, quem faz trabalho para si mesmo, né? Trabalha para si, pode botar aí empresa autônoma, certo? Porque você não é vinculado a uma empresa, mas você está trabalhando para você mesmo e ganhando uma grana com isso. Atividade realizada. Isso aqui é importantíssimo, certo? Por quê? Quando você conta para mim quais atividades você realizou, você está me contando quais conhecimentos você precisava ter para desenvolver essa atividade. E é nesses conhecimentos que eu consigo coletar e reconhecer habilidades, ok? Então, se eu for botar aqui a minha, né? Eu sou professora da educação básica no SESI de um curso à distância, então atividades realizadas. Eu faço tutoria à distância. Então, qual é o saber que eu preciso ter para isso? Eu preciso ter conhecimento de informática. Eu preciso hoje ter conhecimento, por exemplo, um pouquinho de audiovisual, porque hoje eu estou gravando vídeos para vocês, né? É algo que eu estou aprendendo a fazer. Olha aí, mais conhecimentos. E aí, para eu gravar vídeo, eu preciso fazer um roteirinho, ter uma noção do que é que eu vou trazer para vocês, quais argumentos eu vou trazer para vocês, para explicar esses formulários. Eu preciso ter o conhecimento das ciências humanas, que eu sou tutora de ciências humanas, a minha formação é em história. Aí eu preciso ter o conhecimento das relações com os meus colegas. Então, vá trazendo aí, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha como caixa de supermercado, ela precisa ter noção de matemática, porque ela precisa fazer cálculos, ela precisa ter a noção de informática, porque ela utiliza um equipamento, né, tecnológico, as caixas hoje são todos computadorizados. Então, é importante que na sua profissão, na sua função, você traga com o máximo de detalhes possível o que é que você faz e quais os conhecimentos que você precisa ter para realizar essa atividade, tá certo? Depois vem motivos de satisfação, das suas recordações, das suas memórias. O que é que você se recorda que foi legal nesse trabalho? Teve alguma coisa? Registra o que foi bacana e o porquê. Depois vem motivos de insatisfação. Teve alguma coisa que não foi bacana, que você não gostou nesse trabalho? Registra lá para mim. E a última parte é o que eu aprendi e conservo até hoje. Teve algum conhecimento que você desenvolveu exercendo esta profissão e que se tornou importante para a sua vida, que você guarda até hoje, né? Que você conserva, que você exerce até hoje? Então, conta aí para mim. Então, é um formulário que ele é relativamente simples, mas a forma como você vai preencher vai me dar inúmeros conhecimentos, inúmeras informações sobre os seus saberes. E aí, relembrando mais uma vez a vocês, é um momento denso, é um momento trabalhoso, mas é aqui, agora, que vai definir quanto tempo você vai levar de curso. Então, tenta aí dentro da sua rotina, dedica um pouquinho, né? Faz com calma, veja aí qual é o melhor momento do dia para você, qual é o melhor horário. E aí faz esse formulário com calma, com paciência, com carinho, com afeto, trazendo o máximo possível de detalhes, porque eu tenho certeza que a gente tem a possibilidade de conseguir muitas certificações, tá certo? Qualquer dúvida, ó, eu tô lá no WhatsApp, você pode falar comigo, que eu tô para ajudar qualquer dúvida, tá bom? Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!